Maria Madalena era conhecida como uma figura controversa e evitada por muitos em sua cidade. Embora a Bíblia não descreva com precisão seu passado, a tradição sugere que sua reputação era de alguém impura ou pecadora, estigmatizada pela sociedade. Caminhava pelas ruas ouvindo sussurros e olhares de desprezo, um peso constante que carregava como se fosse uma marca visível. Vivia à margem, sem família ou amigos próximos, num isolamento que alimentava sua solidão e, mais do que isso, uma profunda tristeza. Os dias passavam monótonos, e a esperança parecia uma palavra distante. Era como se sua vida estivesse destinada a esse vazio, ao silêncio de quem apenas sobrevive, sem perspectiva de mudança. Contudo, Maria carregava uma inquietação em seu coração, um desejo secreto de ser vista de outra forma, como uma pessoa que pudesse, talvez, um dia encontrar redenção. Sentia que a vida poderia ter algo mais reservado para ela, mas a escuridão de sua realidade ofuscava qualquer lampejo de esperança. E foi nesse cenário sombrio que ela ouviu falar de Jesus, o homem que muitos diziam ter poder de transformar até as almas mais perdidas. As notícias sobre Jesus chegaram até Maria como uma brisa de esperança inesperada. Diziam que ele pregava o perdão, a aceitação e a transformação. E as multidões falavam de seus milagres com entusiasmo. A curiosidade a empurrou para tentar vê-lo, apesar dos olhares de desaprovação que sentia ao passar. Quando o encontrou, estava em meio a uma grande multidão. Ao olhar para ele, foi tomada por uma sensação de paz que nunca havia experimentado. A proximidade de Jesus, sua presença, tinha algo inexplicável, algo que parecia transpassar qualquer julgamento. Maria sentiu-se exposta, como se cada parte de seu passado estivesse sendo revelada, mas sem que houvesse reprovação. Então, para surpresa dela, Jesus a olhou com uma profundidade que a deixou sem palavras. Em vez de desprezo, ele ofereceu aceitação. Em vez de condenação, um convite silencioso para algo novo. Maria caiu de joelhos, tomada por um sentimento de alívio, como se a dor de anos fosse retirada naquele instante. Em silêncio, ela compreendeu que estava diante de alguém que enxergava além das aparências e que sua vida, antes sem propósito, finalmente poderia mudar. O impacto daquele encontro com Jesus foi tão intenso que Maria decidiu abandonar o passado e seguir um novo caminho. Sua vida, até então marcada pela dor e pelo isolamento, agora ganhava cor e propósito. Sentia-se purificada, renovada e começou a dedicar seus dias a seguir e ouvir cada palavra de Jesus. Maria não hesitava em compartilhar sua nova visão de vida com quem estivesse disposto a ouvir. Ela queria que outros pudessem sentir a paz que agora preenchia seu coração. Ao contrário dos julgamentos que enfrentara por anos, sentia-se agora acolhida por um grupo de seguidores que, assim como ela, haviam encontrado no ensinamento de Jesus um caminho para recomeçar. Sua transformação era visível. Quem a via notava um brilho em seus olhos e uma serenidade em seu rosto. Maria Madalena sentia que havia renascido. Seu compromisso com aquela nova vida era tão forte que ela se tornava um exemplo de fé e superação para os outros. A partir daquele momento, ela sabia que sua jornada seria ao lado de Jesus, não apenas como seguidora, mas como uma das suas mais fiéis discípulas. Com o passar do tempo, Maria Madalena tornou-se uma presença constante entre os seguidores de Jesus, assumindo um papel de grande responsabilidade. Além de ouvir seus ensinamentos, ela contribuía ativamente para o sustento do grupo, apoiando financeiramente o ministério de Jesus. Não era apenas uma seguidora, Maria Madalena se tornava uma discípula dedicada, disposta a fazer sacrifícios por sua fé. Entre os discípulos, sua força era admirada. Enquanto muitos ainda enfrentavam dúvidas e receios, Maria demonstrava uma fé inabalável, sustentada pelo amor e pela gratidão que sentia por Jesus. Sua devoção era visível em cada palavra e gesto, refletindo uma mulher transformada e totalmente comprometida com a causa. Ela também encorajava outras mulheres a se unirem ao movimento, mostrando que todos, independentemente de sua história ou reputação, poderiam fazer parte da jornada ao lado de Jesus. Na presença dele, Maria sentia-se realizada e em paz. Sabia que, apesar de seu passado, tinha um valor único aos olhos de Deus, e nada poderia abalar essa certeza. O propósito finalmente poderia mudar. Chegou o dia em que o improvável aconteceu. Jesus foi condenado à crucificação e uma onda de medo e tristeza invadiu seus seguidores. Muitos discípulos temeram e se esconderam, mas Maria Madalena permaneceu ali, firme ao pé da cruz.
Ao lado de outras mulheres, ela testemunhou o sofrimento de Jesus, um momento que trouxe à tona toda a sua força e lealdade. Enquanto os soldados executavam a sentença, Maria segurava as lágrimas e mantinha-se de pé como se em espírito estivesse ali para apoiar Jesus até o último instante. Sentia seu coração despedaçado e o mundo parecia perder o brilho ao ver seu mestre, aquele que trouxe luz para sua vida, ser crucificado diante de seus olhos. Cada instante era uma eternidade de dor. Mas para Maria, fugir não era uma opção. A fidelidade a Jesus era maior que qualquer medo ou ameaça. Naquele momento, ela se sentiu sozinha, porém ainda movida pela fé, como se de alguma forma soubesse que a história de Jesus não terminaria ali. A coragem e a fé que a sustentaram naquele dia doloroso se tornariam a base de uma nova esperança. Após a crucificação, o mundo de Maria ficou em silêncio. As ruas pareciam mais frias, e a ausência de Jesus pesava como uma dor que não passava. Sentia-se como se tudo estivesse perdido. A esperança que antes a guiava parecia se desvanecer, e o vazio ocupava o lugar da alegria que ele trouxe. Em meio ao luto, Maria se questionava: será que todo o sofrimento dele havia sido em vão? A ideia de que aquela jornada pudesse terminar de maneira tão trágica era esmagadora. No entanto, uma centelha de esperança permanecia em seu coração. Ela se agarrava à fé, acreditando que a história de Jesus poderia ter algo mais a revelar, mesmo que ela ainda não conseguisse ver. Para Maria, desistir jamais seria uma escolha. Mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava, continuava orando e recordando as palavras de Jesus. Esse compromisso com sua fé era o único alento que a sustentava. Ela permanecia em silêncio, mas em seu íntimo ainda aguardava como quem espera o impossível. Na manhã do terceiro dia, Maria foi ao túmulo de Jesus com os olhos pesados pelo luto. Chegando ao local, encontrou a pedra do sepulcro removida. Sentiu o coração disparar, e um misto de angústia e confusão tomou conta dela. O corpo de Jesus não estava lá, e ela temeu que o tivessem roubado. Em meio ao desespero, Maria se ajoelhou e chorou. Então, ouviu uma voz suave que a chamava pelo nome: Maria. Ao erguer os olhos, ela viu Jesus, vivo. A princípio, ela quase não acreditou, mas a maneira como ele a olhou dissipou qualquer dúvida. Era ele, seu mestre, ressuscitado diante dela. O mundo parou, e Maria sentiu como se o próprio céu tivesse se aberto. Toda a dor que ela sentira foi substituída por uma alegria indescritível. Sem hesitar, ela se ajoelhou, chorando de felicidade e reverência. Jesus estava vivo, e ela era a primeira a vê-lo. A esperança que por um momento parecia ter se apagado, agora renascia, mais forte do que nunca. Ainda tomada pela emoção, Maria ouviu Jesus dizer que sua missão estava apenas começando. Ele confiou a ela a tarefa de anunciar sua ressurreição aos outros discípulos. Maria, a quem muitos antes desprezaram, agora era a primeira testemunha da maior mensagem da fé cristã. Sentindo-se honrada e com um novo propósito, Maria partiu com o coração cheio de alegria e esperança. Ela compreendia a responsabilidade que Jesus havia depositado sobre ela, e mais do que nunca sabia que todos, independentemente de sua história, eram preciosos aos olhos de Deus. A vida que ele lhe devolvera era também a prova viva de que o amor e o perdão são infinitos. Maria correu ao encontro dos discípulos e anunciou: "Eu vi o Senhor." No entanto, muitos a olharam com descrença, relutantes em acreditar em seu testemunho. Ela sabia que para alguns, sua história de vida ainda a marcava, e talvez por isso hesitassem em confiar nela. Mesmo diante das dúvidas, Maria não se abalou. Permanecia firme em sua fé, mantendo-se fiel à mensagem que Jesus lhe confiara. Cada palavra dela refletia a certeza do que havia visto, e aos poucos sua convicção começou a tocar os corações. Para Maria, pouco importava a opinião dos outros. Ela sabia que sua missão era maior que qualquer julgamento. A história de Maria Madalena ecoou ao longo dos séculos como um exemplo de redenção, fé e coragem. Sua transformação de uma mulher marginalizada a uma discípula fiel e testemunha